Pai do Senhor, meus irmãos, neste momento vou ler com os irmãos o capítulo 12 do livro de Romano, que tem é um dos três escritores conhecido, porque o primeiro, né, nós temos aí, não sabemos quem escreveu o livro de Jó, não há descrição sobre ele. Não sabemos quem escreveu o segundo Samuel, pois Samuel já era morto. Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas certo é que era um homem de Deus. E ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós podemos extrair várias mensagens daqui. Primeiro, correr com paciência, que dá uma conotação de correr uma pessoa, né, correr como numa corrida, numa maratona. Então ele fala correr com paciência. Esse é um ponto. O segundo ponto é o primeiro, na verdade, quando ele diz, portanto, nós também. Irmãos, a nossa vida, Sigmund Freud dizia, o judeu Sigmund Freud, ele dizia que nós somos tribais. E nessa questão dos grupos tribais, cada grupo vai se dividindo em outros grupos, formando assim grupos de pessoas que têm a mesma afinidade, que têm alguma coisa muito em comum com os outros, ou não. Então, se pegarmos 100 pessoas e levarmos para um salão de evento, com 3 horas depois, aquelas mesmas 100 pessoas que certamente fariam parte do mesmo grupo, nós vamos encontrar subdividida, por exemplo, primeiro em grandes grupos, depois pequenos grupos, e talvez com 3 horas depois nós teremos em trio ou até em dupla, porque os grupos vão se dividindo, vão se formando de acordo, né, às afinidades. Pois bem, na vida espiritual também ela é feita das nossas escolhas, das nossas divisões, em grupos que pensam assim como nós ou não. A história eu lembro que tinha na Rádio Sociedade nos anos 80, tinha um radialista que dizia para suas mães, aonde estão os teus filhos agora? Com que eles estão andando? Porque as amizades falam muito mais das pessoas do que elas imaginam. As amizades substituem a parte literária desses casos. Porque elas vão falar por você. Quem é você? Quem somos nós? Essas perguntas não serão necessárias responder, pois as nossas amizades com quem nós andamos já falam isso por nós. Se você chegar numa festa, você vai encontrar o grupo daquelas pessoas que gostam de ter o cabelo crescido, pois estão divididos em grupos por afinidade. Aqueles que são tatuados estão divididos em grupos por afinidade. Aquelas pessoas mais reservadas também estão em grupos. E assim sucessivamente, elas vão estar divididas nesses grupos por afinidade. Já que somos tribais, cada um procura alguém da sua tribo que pareça com você. Aí é um grande problema. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós andamos. Com quem nós andamos? Estamos fazendo o quê? Já que as nossas companhias elas falam por nós, já que as nossas companhias diz quem somos, o que as pessoas estão vendo em nós, o que elas vão ver em nós, olhando para as nossas companhias. Há um adágio popular que diz, diz-me com quem anda que direi quem és, e é verdadeira esse adágio popular. Porque não se preocupe, diz um certo ditado que os porcos não costumam andar com ovelhas. Os porcos não costumam andar como ovelha. Ovelha gosta de lugares secos, lugares limpos. E essa é a tendência da ovelha.
Para os porcos, quanto mais sujo, melhor. Para os porcos, quanto mais sujo, melhor. Eis aí porque as ovelhas procuram grupos de ovelha. Você não vê uma ovelha seguindo um cavalo, um boi, ou não, um porco. Não, as ovelhas estão seguindo sempre ovelhas. E aí, com quem nós estamos andando? Sabendo que isso a Bíblia diz, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Imagine isso. Quando a Bíblia diz que é tão de perto nos rodeia, é porque é próximo mesmo. Ele diz, deixe todo embaraço, tudo aquilo. Olha, meu irmão, minha irmã, se existe uma amizade na tua vida, que esta amizade não vai te acrescentar nada, descarta-o. Se aquela amizade não vai te acrescentar, normalmente ela vai te diminuir. Então procure amizades que vão te acrescentar, principalmente biblicamente falando. Procure alguém de quando você estiver em declínio por questões pessoais ou emocionais, ele possa te ajudar nessa caminhada. Ele esteja mais forte do que ti. Porque se você tiver amizade com pessoas de qualquer jeito, na hora que você estiver em declínio, ele vai te empurrar. Ele não está nem aí para a sua vida espiritual, pois ele não sabe o quanto é importante, ele não sabe a iminência da vida de Cristo, e talvez ele não saiba que o inferno é real. Então procure amizade. Você não vai ficar inimigo de ninguém. Não é isso que eu estou falando, ficar inimigo, mas que não serve como parceiro de amizade. Não serve de maneira nenhuma se não tem algo em comum com você. Pense nisso. Então, quando você deve ter uma amizade seletiva. Você deve se preocupar com a qualidade das suas amizades. Valorize, cultive as boas amizades, porque é difícil hoje. E essas boas amizades, ela tem um tempo, porque as pessoas vão se dissipando, mas você vai construindo outras amizades, e assim o trem da vida vai caminhando. Mas não posso, lembre-se do que Sigmund Freud diz, que a divisão dos grupos são divisões por afinidade. Se você caminha muito com alguém, se você anda muito com alguém, se você tem uma amizade muito grande com alguém, e este alguém é contra a palavra de Deus, não aceita os seus ensinamentos da palavra de Deus, você está tendo afinidade com ela, contra o próprio Deus. Então não serve para as suas amizades. Então, terminar dizendo, se as amizades que não te acrescentam, deve ser descartada, para que não ocupe o teu espaço, que deveria estar glorificando a Deus, com pessoas que nada te acrescenta e pode trazer dor de cabeça para você mais tarde. Então é melhor orar. A Bíblia diz, orai e vigiai, né? Orar e vigiar, e a vigilância deve ser o tempo todo. Cuidado, cuidado. Porque o verdadeiro amigo talvez seja aquela pessoa mais chata que você já conheceu. Porque o verdadeiro amigo é aquele que pega no teu pé. O verdadeiro amigo é aquele que tenta te corrigir mesmo quando você não aceita. Porque o inimigo seu é aquele que bate palma. O teu maior inimigo te aplaude em tudo o que você faz, mesmo estando errado. Sabe por quê? Porque os verdadeiros inimigos, eles são pessoas bajuladoras. Os verdadeiros inimigos, eles são pessoas oportunistas, e ele não está nem aí para a sua vida. Porque se você cair, ele vai tentar ocupar o seu lugar. E se não, ele vai bajular o próximo, porque ele não tem afinidade com ninguém. Então, o verdadeiro amigo é chato, porque ele tenta te corrigir, ele tenta te colocar no eixo. Mas o verdadeiro inimigo é aquele que está batendo palma para você todos os momentos. Pense nisso.